Lei Lin olhou para o esqueleto enegrecido na frente dele, concentrando-se nas chamas vermelhas abissais dentro das órbitas dos olhos. Eu disse que você definitivamente pereceria aqui hoje, ele disse lentamente, como se estivesse dizendo um fato. Ah! Bruxo do pesadelo, eu te amaldiçoo em nome da calamidade. Os dentes negros se agitaram, enviando vibrações espirituais das profundezas da Truo de Saliluz. Você mostrou o seu ataque corrosivo final, mas depois disso tudo que você tem é essa maldição fraca. Que decepção! Lei Lin baixou a mão contra o poder da maldição Crash. Toda a força mundial de origem em Dryanscap subiu violentamente, tornando-se um trovão destrutivo sem fim. Arcos poderosos de raios varreram a área, exterminando todos os vestígios do poder da maldição Zuiz. No momento em que a maldição foi quebrada, Lei Lin e Saliluz executaram seus movimentos. Os dois se transformaram em brilhos intermináveis que cruzaram a velocidade da luz em sua intenção de matar. O espaço inteiro pareceu se distorcer em um único momento. Em uma fração de segundo, eles trocaram centenas de golpes. As leis de calamidade e decadência de Saliluz construíram uma estrutura esquelética negra cuja rigidez superava em muito todos os metais do mundo. Foi o suficiente para suportar calmamente o bombardeio indiscriminado de trovões destrutivos como se nada estivesse acontecendo. Runas vermelhas apareceram intensamente ao redor do corpo de Lei Lin, florescendo com luz brilhante. Eles formaram uma armadura carmesim indistinta enquanto a totalidade da força de origem mundial da Dryanscap rugia. Antes que a própria Dryanscap fosse consumida, a defesa de sua armadura não seria quebrada. Mesmo que sofresse danos, repararia a si mesmo rapidamente. Anel. Os dois atingiram os limites da velocidade num piscar de olhos, desaparecendo da Dryanscap para chegar a um lugar estranho. O tempo e o espaço estavam ligeiramente distorcidos nessa região, um vasto e brilhante rio de espaço e tempo fluindo sob eles. Esta é uma região próxima ao rio espaço-tempo. Apenas um lugar como esse pode suportar nossa ira. É mais do que adequado para servir como seu cemitério. Craque. O peito de Lei Lin foi arranhado por um dedo esquelético preto. A armadura carmesim se desfez ao mesmo tempo, mas foi imediatamente restaurada à sua forma original imaculada. Dezenas de golpes na armadura da força dos sonhos escureceram o brilho vermelho dentro do crânio de Saliluz, e o esqueleto preto começou a rachar. Lutas entre seres da lei chegam a um concurso de informação privilegiada e força de origem no final, hein? Parece que eu preciso colocar armas de força de origem no meu cronograma. Lei Lin encarou o adversário gravemente. Mesmo tendo trocado golpe por golpe, seu consumo de força de origem havia atingido um nível aterrador. Se não fosse o Dryanscap pagando a conta, talvez ele já tivesse esgotado todos os seus recursos, e até mesmo sua alma teria sido sugada. Agora, porém, apoiado pelo apoio da Dryanscap, Lei Lin forçou o Lorde da Calamidade Saliluz a um impasse. BIP. Arma de imitação de força de origem foi construída. Corrigindo a órbita, após a troca de golpes centenas de vezes, o Aiship havia capturado a órbita dos movimentos de Saliluz. A paisagem sonhadora rugiu, e uma espada verde enevoada apareceu diretamente dentro do alcance de Lei Lin. Usar a força de origem concentrada como arma não era algo que Lei Lin havia imaginado, isso só poderia ser considerado um protótipo. Cinzas, as cinzas, pó ao pó. Sua glória veio da Dryanscap, até a paisagem do sonho. Você voltará. Lei Lin cantou em voz baixa, empurrando sua espada longa em um estranho arco clang. Em um momento infinitesimal, a força verde da origem da espada longa momentaneamente atravessou as defesas de Saliluz e perfurou o centro de seu crânio. Esse foi o foco principal do ataque de Lei Lin. Rachaduras fracas começaram a aparecer no esqueleto, mas agora explodia ainda mais violentamente. O som estridente pareceu iniciar uma reação em cadeia, e finalmente o esqueleto preto foi explodido.
Pedaços do esqueleto desmoronaram continuamente sem fim, tornando-se pó fino que foi derretido pela neve destrutiva. Não, como eu poderia cair aqui? Eu, Salilus, sou o senhor da calamidade, o monarca da decadência. Depois que seu corpo foi finalmente destruído, a centelha vermelha de uma tresmalha de Leus emergiu da explosão interminável. Estava cheio do poder das leus de calamidade e decadência. Afastando-se de sua concha mortal, a truta da lei tornou-se ainda mais poderosa. De repente, ele queimou, sua forma momentaneamente se expandindo para se tornar uma estrela que queimava com calor branco. A estrela massiva estava em convulsão, e de repente correu em direção ao rio do espaço e tempo. O vasto e poderoso rio em si estava um pouco atraído, emitindo uma estranha força interior. Você já está morto, seu tempo acabou. Fique. Lei naturalmente não permitiria que Salilus escapasse de seu alcance. Em sua forma atual, ele tomara a iniciativa de se lançar no rio do espaço-tempo. Ele talvez pudesse acumular energia ao longo de alguns milhares de anos, permitindo-se reviver. Um fantasma Targaryen rugiu por trás das costas de Leilin. Runas do pesadelo físico absorvente apareceu no corpo da serpente, fundindo-se com as leis do devorar para se tornar um poderoso buraco negro que se estendeu algema sem forma em direção a Tresou de Salilus. Isto é, a atração da Dream Force. Droga! A enorme estrela da trola rugiu, numerosas marcas aparecendo dentro dela. Todas essas cicatrizes foram deixadas para trás usando a Dream Force e, de repente, elas explodiram. Como um nativo de Dreascape, Salilus fundamentalmente não teve a capacidade de resistir à atração da habilidade de Leilin. À beira do rio do espaço-tempo, uma cena estranha apareceu. Uma estrela incandescente sem querer mudou suas marcas, recuando lentamente. Uma figura rugindo apareceu levemente em seu centro. A poderosa luz das estrelas foi continuamente engolida pelo buraco negro, transformando um túnel de luz distorcida. No final, aquele fantasma de uma trâmbula foi engolido inteiro pelo buraco negro que era muitas vezes menor do que ele, e nem mesmo um raio de luz havia escapado. As escuras carmesins no corpo de Leilin começaram a se contorcer, pingando como metal derretido. Sua pele se separou quando seu corpo ficou maior. Bip. Host está absorvendo matéria de energia extremamente alta, detectada para ser rank 8. O corpo de Leus não poderá aguentar muito mais tempo. Tempo restante. O Aiship alertou Leilin com uma notificação vermelha, e até a tela começou a piscar. Como esperado. Uma existência de nível 8 não é algo que eu possa devorar agora. Se eu forçar isso com força na minha garganta, serei sufocado até a morte. A expressão de Leilin mudou. Se não fosse por Dreascape, ele não hesitou em usar seus poderes de linhagem, teletransportando-se de volta para a própria Dreascape rumo ao mundo Uio projetou um sentimento de alegria, e a força de origem imponente surgiu para formar uma pedra de moinho de 2 placas que lentamente removeu a força de origem que o corpo de Leilin estava exalando. Leilin estava no centro, em um estado misterioso enquanto fechava os olhos. Seu corpo atingira dezenas de metros de altura, mas agora começava a encolher mais uma vez. A força de origem misturada com os poderes de Salilus escapou de seu corpo, retornando à natureza em uma conversão extremamente complexa. Neste momento, Leilin também havia entrado em um sonho estranho. O dono desse sonho não era outro senão Salilus, mas a essa altura apenas uma criatura que captara uma parte do poder das leus. Após um período de observação, os cantos dos lábios de Leilin se curvaram. Você já caiu, mas sua vontade ainda está esperando por algo mais? Que pena. Minha capacidade de linhagem é a perdição da sua última esperança. A habilidade inata da linhagem sonho comedor olho vermelho abriu atrás das costas de Leilin, engolindo tudo dentro do sonho. O céu se separou e a terra desmoronou. Uma lua crescente apareceu no infinito vazio.
um débil olho mirrado sobre ela. Eu encontrei, gritou Lei Lin, matando a memória da criatura de alta energia que se transformaria em Saliluz no futuro. Ele subiu no céu com um piscar de olhos. Aniquilação. Um soco que carregava um enorme poder destrutivo atingiu a lua crescente, atacando com força de origem. Sob um uivo de desespero e angústia, a lua vermelho sangue explodiu, e o olho ressequido se despedaçou também. O sonho agora quebrado, Lei Lin o absorveu 10 vezes mais rápido. Quando a consciência de Lei Lin voltou ao seu corpo, ele parecia mais um ser humano normal, bip. Energia se dissipando, o corpo do anfitrião voltando ao normal, bip. Lei da decadência absorvida, o hospedeiro obteve informações. Estatísticas mudando, muito em breve, o AI-chip mostrou a Lei Lin suas novas estatísticas. Lei Lin Farleer, Rank 7 Warlock, Bloodline, Targaryen Serpente, Rank 7. Força 257.71, Agilidade 200.01, Vitalidade 350.98, Força Espiritual 611.27, Corpo de Leus. Compreensão da lei, Devoradora, 100%, Massacre, 58%, Calamidade, 27%, Decadência, 15%, Maldições, 1%. Nível de saturação da força de origem, 27,99%, Calamidade, Decadência e até maldições. Lei Lin acariciou o seu queixo. Ele acumulara divindade suficiente naquela época com as duas primeiras leus. Parecia que Saliluz também confiara neles para entrar no posto 8. Embora seja muito melhor do que engolir a vontade do demônio do sonho naquela época, eu só recebi essa recompensa muito depois de devorar um rank de 8 Lore of Calamity. O mundo dos deuses parece colher uma quantidade maior de benefícios nesse caso. Lei Lin balançou a cabeça em exasperação. Ele sabia que o Dreascap tinha gasto ainda mais poderes do que ele, por isso havia obtido a maior quantidade de recompensas dessa vez. A força de origem que o ajudou na batalha foi fornecida por ele, de modo que absorveu o Senhor da Calamidade também. Quanto a si mesmo, ele só conseguiu compreender algumas leus. É claro que uma porção de poderes que Saliluz não encontrara em Dreascap também foram absorvidos por ele, daí o aumento de suas estatísticas.